Vou deixar ligado. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos. Esperar dar as 20 horas para a gente começar. Maria Cristina, seja bem-vinda. Selma, boa noite. Esperar mais uns instantes e a gente já começa, tá? Maria Helena, boa noite. Como já são 20 horas e eu gosto de ser pontual, né, em respeito àqueles que chegaram no horário, nós vamos começar então a nossa fala dessa noite de hoje. Cada noite, cada tempo, né, cada minuto que a gente dedica para falar sobre os ensinamentos de Jesus, para fazer elucidações sobre essa doutrina tão maravilhosa que o Allan Kardec teve o maior trabalho para organizar para nós, para deixar esse ensinamento que tanta diferença faz nas nossas vidas, é muito importante, porque indica para a espiritualidade superior, indica para aqueles que ainda carregam um sentimento de ódio, um desejo de vingança em relação à nossa pessoa, que nós estamos dispostos a promover a nossa mudança, né? Porque nós poderíamos muito bem nesse momento aqui que nós estamos nessa transmissão, estar fazendo qualquer outra coisa, mas não, nós escolhemos dedicar um momento do nosso tempo para enaltecer, né, para ouvir esses ensinamentos da doutrina espírita, esses ensinamentos de Jesus, que são de suma importância para a nossa existência. Então, desde já eu agradeço aí a Maria Helena o convite que foi feito e que nós, meus irmãos, possamos vibrar positivamente, solicitando aos nossos espíritos protetores, aqueles espíritos superiores que são nossos afins, rogar para que eles nos abençoem, nos proteja, nos fortaleça, né, para enfrentar as nossas provações do nosso dia a dia. Então, muito obrigada pela oportunidade, que possamos estar todos aqui envoltos no amor do nosso divino amigo, Mestre Jesus. Então, boa noite para aqueles que entraram enquanto eu estava falando, sejam todos bem-vindos. E hoje, Gorete, boa noite. E hoje, então, nós vamos falar sobre em paz de consciência. Ter a consciência em paz. O que isso quer dizer? Será que é possível a gente ter essa consciência tranquila, deitar a cabeça no travesseiro ali e poder desfrutar de uma noite regozijante de sono, sem ter nenhuma preocupação, sem ter aquela preocupação, nossa, eu ofendi fulano, eu vou ter que pedir desculpa para ele amanhã, como é que eu faço? Será que é possível ter essa consciência tranquila? Eu já adianto aqui a resposta, é claro que nós podemos sim ter essa consciência tranquila. Mas é uma conquista que eu tenho que lutar para conseguir ter essa consciência tranquila. Outra pessoa não vai conseguir ter isso por mim. É uma conquista que ela é individual e intransferível. A gente pode receber algum conselho, Daniele, comigo eu fiz assim, comigo deu certo. Por que você também não faz dessa forma? Alguém pode compartilhar uma melhor prática conosco, mas a vontade de ter essa consciência tranquila, de lutar para que isso aconteça, parte de mim. É uma conquista que cabe a cada um de nós, né? Individual e intransferível. E se a gente for analisar a jornada da evolução do nosso pensamento, ao qual nós já passamos, né, ao longo, aí, desde que nós
fomos criados simples e ignorante lá atrás, há milhares e milhares de anos. Nós não sabemos nem precisar há quanto tempo nós estamos estagiando, né? Nós já estagiamos pelos reinos mineral, vegetal e agora estamos estagiando no reino nominal. Logo no início do nosso pensamento, a gente não tinha um pensamento definido, determinado. Nós éramos movidos pelo instinto, né? E principalmente ali por aquela necessidade de nos defender diante de um perigo. E aí, milhões e milhões de anos depois, nós começamos a identificar, né? Primeiro, enquanto pensamento primitivo e arcaico, nosso instinto principal era o de defesa. Depois, alguns milhões de anos depois, que o nosso pensamento já vai sendo um pouco mais depurado, a gente já tem condição de observar o nosso entorno. E aí eu passo a observar os fenômenos, o sol, a chuva, eu consigo distinguir a noite, o dia, observo ali o brilho das estrelas. Passo a observar também que depois de um certo fenômeno tem ali uns resultados, por exemplo, eu passo a observar que depois de uma chuva torrencial, vêm as flores e logo depois dessas flores surgem os frutos e aí eu vou experimentar aquele fruto e identifico que eu posso comer, que aquele fruto sacia ali a minha fome. E isso então a gente vai percebendo que é o desenvolvimento do nosso pensamento. Até que muitos e muitos anos depois a gente consegue observar que esses fenômenos, que existe um ser superior que rege, que comanda esses fenômenos, que nós ainda não entendemos e que, independente do que eu venha fazer, os fenômenos continuam a acontecer. Num outro momento do nosso desenvolvimento, do nosso pensamento, até chegar à consciência, a gente identifica ali os primeiros deuses. Deus do sol, da chuva, da terra, da colheita, Deus do animal, inúmeros deuses. E aí a gente passa a querer subornar esses deuses, oferecendo para eles sacrifícios. No primeiro momento de animal, depois até de pessoas. É onde surgem aí os primeiros cultos religiosos bem rudimentar. E aí a gente observa então, até esse momento, de que o nosso pensamento ele evoluiu. Antes era instinto e agora a gente passa a ter noções, a ter condição de observar o que está acontecendo e que aqueles acontecimentos eles interferem na nossa existência. Até que chega um momento que ele é impulsionado pela vinda dos exilados de Capela, reencarnando lá na Grécia, com aqueles filósofos, é onde aí a gente já surgem os primeiros códigos humanos. A gente passou então de instinto para observar o nosso entorno e agora, impulsionado pela vinda dos exilados de Capela, lá com a filosofia grega, nós já temos os primeiros códigos humanos. Os primeiros códigos, os primeiros valores éticos morais. E com esse momento, o nosso pensamento ele já adquire consciência, porque nós já somos capazes de discernir o que é certo e discernir o que é errado, o que eu posso e que eu não posso mais fazer. Então a gente observa aí essa evolução do pensamento até atingir essa consciência. E por que eu estou fazendo esse parâmetro? Porque ele vai ser necessário para a gente entender que é possível sim nós termos a consciência tranquila, termos essa paz de consciência e o que eu preciso fazer para conseguir ter essa paz de consciência, né? Até que nós percebemos então que lá atrás nós éramos seres que vivíamos ali num período forrageiro. A gente vivia da caça, do que a gente caçava, usava o couro do animal para nos proteger. Depois nós passamos por um período horticultor, onde eu trato a terra, plantava e comia imediatamente, para depois passar para o período agrário, onde, através da evolução do nosso pensamento, dos nossos hábitos, a gente já plantava, colhia e guardava aquela colheita para comer posteriormente. Até que, com os séculos ali 17 e 18, a gente chegou na tal era industrial, onde o avanço da tecnologia se deu de uma forma muito rápida, né? Se a gente for analisar, meus irmãos, quando a gente vê um filme antigo, o tanto que as coisas eram difíceis e o tanto que hoje as coisas estão mais fáceis para nós. Quer ver um exemplo? A comunicação. Antigamente, para a gente comunicar com alguém que estava lá na Europa, por exemplo, era trabalhoso.
Primeiro era por carta, a carta demorava meses para chegar lá no nosso destino. Depois veio o telefone bem rudimentar ainda, a gente tinha que solicitar a ligação, aguardava um dia, 2 dias, até uma semana para conseguir completar aquela ligação. E hoje, como é que acontece? Pensei no fulano que está lá em Paris, na França. Já aciono o contato dele aqui no WhatsApp, já ligo para ele, em questão de segundos eu estabeleço a comunicação com alguém que está num continente diferente do nosso. Isso é o avanço tecnológico. Então, se antes nós éramos seres que precisava de esforço físico para nossa subsistência, hoje a gente já não tem mais tanta necessidade desse esforço físico. As coisas promovidas pelo avanço tecnológico vêm para nós com maior facilidade. Então, nós temos tempo. Eu dei um exemplo, né? Ontem eu falei desse mesmo assunto, eu dei um exemplo, eu vou usar ele aqui. A limpeza, né? Vou dar aqui o meu exemplo. Eu trabalho, né, a semana toda, então eu separo ali o sábado para fazer faxina aqui em casa. E aí, né, varre, né, depois passa o pano, ou se tem aspirador, aspira, depois passa pano, tira o pó das coisas. Hoje, com a tecnologia, já tem robô que faz esse serviço de varrer a casa por nós. A gente compra um robô pequenininho, né? Há alguns anos atrás era um valor astronômico. Hoje, por uns R$ 700, já encontra um robô de limpeza que já dá conta aí do serviço básico da nossa casa. Faz ali a programação no robozinho, vai fazer outras tarefas, dá ali 2 horas, 2 horas e meia, o robô já aspirou a casa para nós. E aquele tempo que antes eu precisava varrer, eu estou utilizando esse tempo para quê? A tecnologia, ela é permitida que ela chegou nesse avanço na nossa vida, justamente para que nós possamos dedicar o tempo que outrora era necessário para a nossa subsistência, mas agora não é mais, para que a gente dedique esse tempo para promover a nossa evolução, para trabalhar no nosso aprendizado, para utilizar esse tempo em favor do próximo, que consequentemente eu estou usando a meu favor. É quando o Carl Gustav Jung, né, um psicólogo aí famoso, que a Joana de Ângeles cita muito, ele fala que a aquisição da consciência, ela se dá quando nós nos descobrimos. É quando o self, que é eu mesmo, olho para dentro de mim e me autodescubro. Quando eu promovo, então, essa autodescoberta, eu estou conquistando a minha consciência. É o que na questão 919, lá do Livro dos Espíritos, já falou para nós, o Santo Agostinho já falou para nós há muito tempo, quando perguntou lá, qual é o meio mais prático e mais eficaz para melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal? A resposta, um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Porque quando nós passamos a nos conhecer, nós nos descobrimos, a gente passa então a ter essa consciência. E aí nós passamos a discernir o que eu dou conta. E eu passo a perceber que eu posso fazer qualquer coisa, mas eu não devo fazer qualquer coisa. Eu tenho direito, eu tenho possibilidade. Mas aí eu começo a pensar, será que eu devo? Eu tenho direito, eu tenho a possibilidade, mas será que eu devo verdadeiramente fazer aquilo? Um exemplo é uma viagem em família. Tem uma família aí de 5 pessoas e eu quero passar as férias lá na Grécia, né? Numa praia paradisíaca lá na Grécia. Visitar lá a antiguidade da humanidade, né? E aí eu vou lá na agência de turismo, feliz e satisfeita, faço um orçamento. Quando eu vejo o orçamento para as férias de 7 dias lá na Grécia para uma família de 5 pessoas, eu vejo que é absurdamente caro. E aí eu vou pesar. Nossa, mas será que eu posso adquirir essa dívida aqui? Será que eu vou dar conta de pagar? E aí ele analisa, põe ele na ponta do lápis a conta e ele vê que não dá, que ele não pode arcar com essa despesa. É a consciência falando com ele. Por quê? Ele tem direito. Todo trabalhador tem direito a férias, certo? Ele tem possibilidade, porque as férias dele é remunerada. Às vezes ele juntou dinheiro o ano todo para usufruir dessas férias. Mas quando ele identificou que ele tem direito, ele tem possibilidade, e ele conversou com a consciência falou, olha, você não deve.
porque você não vai dar conta de arcar com essa dívida. Se você adquirir essa conta, talvez você vai ter que abrir mão de algo mais básico, uma alimentação, um remédio, uma vestimenta, a escola dos filhos. E aí ele decide não fazer a tão sonhada viagem para a Grécia e ele vai ali para Caldas Novas, vai para um resort ali em Araxá, ele se contenta com um prazer mais próximo da sua realidade. Olha que interessante isso, porque a consciência é essa sutileza que é o resultado da vida racional. E todos nós já temos essa consciência instalada. O que acontece é que às vezes a gente não dá a devida atenção para essa vozinha que fala conosco. Tanto é que lá na questão 621, onde perguntou, onde é que está escrita a lei de Deus? A resposta, na nossa consciência. Eu não preciso que ninguém aponta o dedo para as minhas falhas, aponta o dedo para o que eu fiz de errado, porque a minha consciência ela vai acusar. Ah, Daniele, mas eu não lembro do que eu fiz de errado. Não tem importância. A sua consciência ela vai mostrar para você que você fez errado. Quando a gente vai lá no centro da cidade, por exemplo, eu vou só ali rapidinho resolver ali uma coisa, tô ali na hora do almoço ali, as ruas ali completamente cheias de carro, eu não encontro uma bendita vaga para eu estacionar meu carro para eu resolver o que eu fui resolver. Eu resolvo parar numa vaga de idoso ou numa vaga destinada para pessoas com deficiência. Não precisa de um fiscal do CETRAN ir lá me acusar, não precisa do outro que viu apontar o dedo e falar, ó, você tá errado. Eu sei que eu tô errado, porque a hora que eu ver aquela placa ou a hora que eu ver a pintura ali no chão e eu paro o carro mesmo assim, a minha consciência vai falar, Daniele, essa vaga aí não é destinada para você. Essa vaga aí é destinada para pessoas que têm necessidade especial, não é o seu caso. E aí, se eu sou uma pessoa que já dou atenção para essa minha consciência, eu vou ficar com vergonha, vou entrar lá no carro de novo, vou dar partida e vou procurar outra vaga. E vou parar numa vaga adequada, mesmo que signifique que eu tenha que andar debaixo do sol quente até chegar no estabelecimento que eu preciso. Agora, se eu ouvir essa voz da consciência e mesmo assim eu não dei atenção para ela, eu vou ser indiferente. Não quero saber se alguma outra pessoa que tenha necessidade especial vai precisar ali daquela vaga e eu tirei a oportunidade dela do estacionamento. Vou ser indiferente. Se a gente passasse a dar mais atenção para essa voz que conversa conosco, as chances da gente fazer, de cair em erro, seria muito menor, né? E aí, então, quando a gente ouve essa voz da nossa consciência, é sinal que nós já estamos em progresso, nós já estamos evoluindo. E aí, ela gera em nós um sentimento de culpa. Mas esse sentimento aqui de culpa, que eu quero dizer, não é uma culpa negativa. É porque a consciência falou para mim e eu assenti, né? Eu dei um ok, eu aceitei aquela sugestão que a minha consciência falou para mim. E aí ele gera aquele sentimento de culpa. Para eu dar um exemplo, para ficar mais fácil o entendimento dessa questão de culpa, eu vou contar uma historinha bem rapidinha. O Divaldo, ele estava fazendo um seminário lá em Viena, na Áustria, sobre distúrbio neurótico psicótico. E aí no final do seminário dele, ele sempre fica lá no fundo para cumprimentar as pessoas. E aí se aproximou dele um senhor e falou, nossa, achei muito interessante as suas colocações sobre o distúrbio neurótico psicótico. E eu descobri que eu sou neurótico geométrico. E foi graças a esse meu distúrbio neurótico geométrico que hoje eu tenho a casa onde eu moro. E aí o Divaldo deu um olhar assim meio, né, sem saber o que ele estava querendo dizer com isso. E aí ele complementou. Quando eu fui solicitar o financiamento para comprar a minha casa, e eu entrei na sala do gerente do banco, atrás dele tinha um quadro que ele estava desalinhado. E eu fiquei a entrevista inteira incomodado com o desalinho ali daquele quadro. Me incomodou de tal forma que eu pedi licença para o gerente do banco, levantei da minha cadeira, fui lá atrás e alinhei corretamente o quadro. Voltei para minha cadeira, o gerente olhou para mim e falou, seu financiamento está concedido. Mas por que o senhor não vai nem olhar aqui os documentos que eu trouxe para ver se a minha renda está ok? Ele, não tem necessidade, porque eu percebi que você é neurótico geométrico.
Eu deixo esse quadro desalinhado de propósito, porque eu sei que aqueles que vão alinhar o quadro e tem esse distúrbio neurótico geométrico, ele vai ser fiel, ele vai honrar o financiamento, o empréstimo que eu conceder para ele. Porque a consciência dele não vai deixar ele ficar tranquilo sabendo que ele está devendo um boleto, sabendo que ele está com uma fatura em aberto. Então, eu concedo o financiamento para você. E não é que é verdade? Quando a gente já tem a consciência aflorada, a consciência já conversando ali conosco, a gente não consegue ir adiante sabendo que eu estou fazendo alguma coisa que eu não devo, que seja uma dívida, que seja tendo um comportamento inadequado, que seja tendo pensamentos inadequados. A nossa consciência, ela não deixa mais, ela fica ali nos atormentando até que a gente resolve mudar de comportamento, mudar a nossa conduta. E aí tem um momento culminante dessa evolução do nosso pensamento e da aquisição da consciência, que é quando a gente deixa a consciência ser o nosso norte. Porque a gente pensa, se a gente fosse enumerar a quantidade de pensamentos que nós temos ao longo do dia, é inúmeros pensamentos. E como é que eu sei se aquele determinado pensamento ele é certo, ele é correto? A nossa consciência é que fala para nós se aquele pensamento ele está certo, se está correto. Quando, por exemplo, eu tenho uma ideia ali, Daniele, por que você... por exemplo, né? Tô ali concorrendo a uma vaga de emprego, tem outros candidatos ali e vem a ideia. Daniele, por que você não inventa uma mentira ou conta uma mentira para o selecionador para ele te escolher? É um pensamento. Como é que eu sei que eu devo ir adiante com esse pensamento, colocá-lo em prática? É quando a consciência, se for um pensamento certo, a consciência vai falar, ok, vai mesmo. Agora, se for um pensamento errado, a consciência vai mandar uma mensagem. Daniele, ok, você pensou isso, inventar uma mentira. Mas será que você deve inventar uma mentira? Se você coloca aqui no seu currículo que você sabe falar inglês, por exemplo, mente ali pro selecionador que você sabe falar inglês. E se ele traz um cliente para fazer entrevista em inglês com você, como é que você vai sair? Vai ficar muito pior a sua situação do que você falar que realmente, assumir que realmente não sabe falar inglês. A consciência, então, é o juiz, é o nosso Deus interno nos avaliando. É ela que nos auxilia. Só que para que ela possa exercer o seu papel de Deus interno nos avaliando, a gente precisa alimentar essa consciência com os devidos valores. Para que quando chega a hora da nossa consciência alinhar com os nossos valores, para ela nos retornar com a resposta se eu devo ou não levar em prática aquele pensamento, ela tenha condição de fazer esse alinhamento. Quando a gente vê no noticiário, fulano ali, governador, sei lá, deputado, senador, um político qualquer, desviou tantos milhões de reais da verba destinada para a saúde. A gente pensa assim, meu Deus, como que essa pessoa consegue dormir tranquila, tendo tirado dinheiro de algo que é necessário para todos nós brasileiros e ele prejudicou vários brasileiros com esse desvio de verba. E a gente pergunta, como que consegue dormir tranquilo? Mas o pior é que consegue, porque a consciência dele, ele teve o pensamento de desviar o dinheiro. Quando a consciência dele chegou junto aos valores, aos exemplos que ele teve, para fazer aquele alinhamento e retornar para o pensamento se ele pode ou não fazer aquilo, ela não encontrou a ressonância necessária naqueles valores. Ela identificou ali, não, ele não tem nenhum valor onde fala que roubar do outro é errado. Ou ele não teve nenhum bom exemplo onde ficou claro para ele que tirar algo do outro é errado, não deve. Aí a consciência não encontrou a ressonância nos valores nem nos bons exemplos e retornou para ele, não, pode sim fazer isso. Até que, com as várias e várias oportunidades, com o resultado da lei de causa e efeito, vai chegar o momento derradeiro, quando ele tiver essa ideia, a consciência fizer o alinhamento com os valores e com os bons exemplos, ela vai encontrar a devida ressonância e vai retornar para ele, você não deve fazer isso.
Por que eu estou dando esse exemplo, fazendo essa colocação? Para chamar a nossa responsabilidade, meus irmãos, de que a consciência, ela está intrinsecamente ligada aos valores que nós recebemos, aos exemplos que nós recebemos durante o nosso desenvolvimento. Por isso a importância, enquanto pais, enquanto educadores, de nós ensinarmos valores adequados para as nossas crianças, para os nossos filhos e darmos bons exemplos para as nossas crianças, para os nossos filhos. Para que quando chegar na vida adulta, a consciência precisar fazer esse alinhamento com os valores, ela encontrar essa ressonância adequada para que seja o juiz interno, Deus interno dele avaliando e que seja um bom juiz nessa avaliação. Olha aí a nossa responsabilidade. E por isso também que não é dever nosso de apontar o dedo para o outro quando ele faz alguma coisa errada. Porque hoje, se hoje a nossa consciência já nos aponta que eu não devo fazer isso, ela já nos avalia, ela já é um juiz interno nos avaliando adequadamente, ontem não foi assim. Hoje a gente já consegue isso porque é resultado do nosso esforço, é resultado do nosso empenho em trabalhar a nossa autoiluminação, né? Em trabalhar o nosso progresso. E aí então, beleza, então nós vimos até agora o que a gente conversou de que é possível sim ter essa consciência em paz, essa consciência tranquila. E agora, baseado nos ensinamentos da Joana de Ângeles, vou deixar algumas dicas para a gente refletir e para a gente nos esforçar para colocá-las em prática, para realmente nós termos a nossa consciência ok, em paz. Que é não deixar que a proposta do outro nos perturbe. Isso se chama sabedoria de pensamento. Sabe aquela pessoa assim que ela chega para nós a fim de tirar o nosso sossego mesmo? A gente sabe que ela tá ali para querer tirar a nossa paz. Não deixar que aquilo ali nos irrite, tire a nossa calma. É não impor também o nosso ponto de vista para aquela pessoa. É entender que se hoje eu já estou despertada e a outra pessoa não, entender que amanhã vai chegar o momento dela de despertar também, né? Jesus, ele já deixou para nós essa receita de ter a consciência tranquila quando ele falou para nós que eu não devo fazer para o outro aquilo que eu não quero que seja feito para mim. Quando eu me esforço para colocar essa máxima em prática, eu estou fazendo o possível para ter a consciência tranquila. E tendo a consciência tranquila, já é o pontapé inicial para trabalhar a nossa evolução. É não devolver o mal com o mal. É não aceitar o mal que a outra pessoa nos dirige. É amar os nossos inimigos, é pagar o mal com o bem. Não guardar mágoa, não guardar rancor, não odiar ninguém, ser humilde. A gente acha que ser humilde tá relacionado com o poder aquisitivo, não tá? Oi, mãe. Porque tem muito pobre orgulhoso e tem muito rico humilde. Isso não tem nada a ver com o poder aquisitivo das pessoas. É a conduta, é o posicionamento da pessoa diante da vida. Humildade é reconhecer que nós não sabemos tudo ainda, é reconhecer que nós ainda temos muitas oportunidades de melhoria e é ficar aberto quando alguém vem nos ensinar alguma coisa. Isso é ter humildade. E quando eu ajo dessa forma, nós estamos trabalhando para ter a nossa consciência tranquila, né? Existe uma história, uma fábula de um samurai mais velho, mais idoso, que estava ali, né, com seus discípulos. E aí chegou um jovem querendo tirar o sossego daquele samurai mais idoso. Ele chegou ali para desestabilizar o samurai. Falou um monte de coisa, xingou, ofendeu, humilhou aquele samurai. E quando ele percebeu que nada do que ele estava falando e fazendo estava tirando o sossego do samurai, ele desistiu e foi embora. E aí os alunos daquele samurai falaram: mestre, como que o senhor deixou ele humilhar o senhor desse jeito? Por que o senhor não devolveu ali as ofensas que ele falou para o senhor? E aí o samurai, naquela calma, né, naquela tranquilidade, falou: não, ele não me ofendeu, não, ele não me humilhou.
Se por acaso alguém traz para você um balde cheio de dejetos, você é obrigado a aceitar esse balde cheio de dejetos? E aí os discípulos ficaram ali, né, pensativos, e viu que realmente, apesar daquele jovem ter feito falado um monte de desaforo para o samurai, aquilo ali não tirou o sossego, não tirou a calma dele, porque ele não internalizou aquelas ofensas, aqueles desaforos. É como se ele tivesse criado ali um escudo de proteção em relação àqueles desaforos que aquela outra pessoa estava falando para ele. Nós precisamos passar a agir dessa forma, não assimilar, não internalizar os desaforos, as ofensas, as calúnias que os outros falam em relação a nós. Deixa o outro falar o que ele quiser falar. Se aquilo lá é verdade ou não, eu depois vou fazer uma análise comigo mesmo e vou identificar se aquilo ali que ele está falando tem alguma verdade ou não. Se tem, eu analiso e passo a verificar o que eu posso fazer para consertar. Se não tenho, deixo ali o balde de dejeto parado, não aceito aquele balde de dejetos. Fazendo isso, a gente torna a nossa vida mais tranquila, né? Outro ponto também para a gente ter essa vida, essa consciência em paz, meus irmãos, é carregar a paz no coração, eliminar os conflitos, viver com alegria, eliminar os tormentos desnecessários. Nós, por conta da vida atribulada, né, das inúmeras necessidades que a gente acarreta para nós mesmos, nós empenhamos tanta energia em coisas que nós não deveríamos dar tanta importância assim. E aí a gente acaba sofrendo em demasia por algo que não tinha tanta necessidade. Eu li esses dias uma frase na internet do Alexandre Graham Bell, que é o inventor do telefone. Ele fala assim, vou pedir licença para ler a frase. Quando uma porta se fecha, outra se abre. Mas nós quase sempre olhamos tanto e de maneira tão arrependida para a porta que se fechou, que nós não vemos aquelas que foram abertas para nós. Olha que interessante essa colocação, e é verdade. Às vezes eu quero tanto uma coisa, eu almejo tanto uma coisa, e eu não alcanço, eu não consigo aquela coisa que eu almejava tanto, e eu entro num desespero que eu não observo as outras oportunidades que estão aparecendo para mim, e que às vezes essas outras oportunidades, elas são, na verdade, muito melhores do que aquela que eu almejava tanto, e que eu entrei no desespero e eu não consegui ver as demais oportunidades. Nessa crise que a gente está agora, né? Às vezes eu perco ali o emprego, eu me desespero, é natural, porque eu não vou ter mais o salário todos os meses, mas as contas, elas continuam chegando mensalmente lá em casa. E aí eu penso, meu Deus, como é que eu vou fazer para arcar com essas despesas agora? E a gente desespera e nós não vemos que ali está sendo apresentada uma oportunidade de eu verdadeiramente fazer o que eu gosto, de eu colocar o meu talento em prática, seja com algum artesanato, com a culinária, com a arte de falar com as pessoas, de me comunicar com as outras pessoas e me tornar uma comunicadora, uma influenciadora de opiniões. Por conta desse desespero, desse tormento desnecessário. Eu vi uma matéria uns dias desses, se não me engano, eram pequenas empresas, grandes negócios, de que os empresários, né, os pequenos comerciantes que se adequaram às novas necessidades oriundas dessa pandemia, eles tiveram um aumento na sua receita. Porque existem dois tipos, né? Duas situações. Nossa, eu tô com essa crise, o comércio todo fechado e agora o que eu faço? Desespero, não me adequo a essa nova realidade e aí eu só vejo a minha receita caindo. Ou eu me adequo a essa nova necessidade, que é venda online, entrega os deliveries, me adequo a essa nova necessidade e eu vejo a minha receita aumentando, que era justamente a reportagem do Pequenas Empresas, Grandes Negócios estava passando. Aqueles que não se lamentaram com a porta que se fechou e tiveram a condição de observar as outras portas que se abriram,
eles estavam verificando um aumento na sua receita porque eles se adequaram às novas necessidades do comércio hoje em dia por conta dessa crise aí, por causa da pandemia. Percebe? Isso acontece não só na nossa vida empresarial, na nossa vida corporativa, na nossa vida financeira. Acontece na nossa vida também, na nossa vida pessoal, né? Porque às vezes aquilo que eu queria tanto, que eu almejava tanto, não era o que eu precisava naquele momento para o meu aprendizado, né? E outro ponto também, já encaminhando para o encerramento, meus irmãos, é a gente nos questionar quando alguma situação de sofrimento, de dor, nos abate, a gente questionar que lição que aquilo ali quer nos mostrar. A minha mãe colocou que as mudanças só vêm para melhor, e é isso mesmo, né? Então, quando alguma situação chega até mim, eu pergunto, o que isso quer me ensinar? É onde a Joana de Ângeles, ela aconselhou o Divaldo a fazer a terapia do espelho quando ele desenvolveu um problema no coração há algum tempo atrás. Ela falou, Divaldo, eu te aconselho a fazer a terapia do espelho porque você vai identificar qual que é o ensinamento que essa doença está querendo te mostrar agora. E aí ela falou para ele, a terapia do espelho você vai de fato diante ali de um espelho, né? Vai olhar para o seu reflexo no espelho e vai perguntar, inconsciente, que mensagem, que aprendizado que você quer me mostrar com esse fato, com essa doença, com esse episódio. E aí o Divaldo conta que ele ficou mesmo ali alguns dias, algumas semanas ali, olhando para o reflexo dele, até que o inconsciente dele respondeu que essa cardiopatia que ele havia desenvolvido era resultado de um ressentimento que ele guardava de um fato ocorrido há mais de 30 anos. Então ele fez essa identificação, ele trabalhou para tirar ali aquele ressentimento do coração e ele havia identificado também com essa terapia do espelho, meus irmãos, de que ele era uma pessoa que se autocobrava demais da conta. Qualquer deslize pequeno que ele cometia, ele tornava aquilo ali uma tempestade, porque ele se cobrava muito. E ele identificou que essa postura de se cobrar demais da conta, ao invés de auxiliá-lo, estava prejudicando a sua caminhada evolutiva. E é verdade, porque quando a gente passa a nos cobrar demais da conta, nós nos frustramos muito rapidamente. E essa frustração, se ela não for bem trabalhada, ela gera em nós um sentimento negativo, pode gerar excesso de crises de ansiedade, até mesmo gerar depressão, né? E aí eu pergunto, se a gente fosse fazer essa terapia do espelho, o que será que o nosso inconsciente ia falar para nós, hein? Qual a mensagem que ele ia nos trazer? Que necessidades de melhoria que esse nosso inconsciente ia nos apontar se eu fizesse essa terapia do espelho, não é verdade? E aí, meus irmãos, o último ponto, então, para a gente ter a consciência tranquila e, consequentemente, vivermos em paz, é demonstrar o nosso amor para as outras pessoas, para a nossa família, para os nossos companheiros, para os nossos amigos. E esse demonstrar amor não é só com falando, é com gestos, é com compreensão, é demonstrar que ama, emprestando o nosso ouvido para aquela outra pessoa desabafar conosco, é demonstrar que ama ao emitir palavras, conselhos de motivação, onde vai enaltecer, engrandecer as qualidades daquela pessoa. É demonstrar que ama, nos colocando à disposição para auxiliar aquele nosso próximo que está precisando de ajuda. É dessa forma que a gente demonstra que ama, sendo tolerante, compreendendo, sendo indulgente, sendo benevolente, perdoando o deslize das outras pessoas. Porque se demonstrar amor era só falar, nossa, era muito simples, né? Era muito fácil. Só que não é assim. É a gente ter consciência que ter a consciência de que viver em paz e ter a consciência tranquila é nos doar, é sair daquele comportamento de autocomiseração, de ter dó de mim. Nós não temos necessidade de ter dó de nós. Se a gente for analisar a nossa evolução, nós já caminhamos, nós já avançamos demais da conta.
E isso é graças ao nosso empenho, à nossa dedicação, à nossa vontade de ser hoje melhor do que eu fui ontem e de ser amanhã melhor do que eu estou sendo hoje. Então não tem necessidade de, ai, nossa, eu sou um coitado, ai, que dó de mim. Não, nós já temos potencialidades altamente desenvolvidas. Todos nós já temos talentos. Vamos recordar lá da parábola dos talentos, onde um recebeu 5, um recebeu 2 e um recebeu 1. Nós já temos os talentos nas nossas mãos. Basta a gente saber o que eu vou fazer, se eu vou multiplicar, se eu vou guardar, ou se eu vou multiplicar, se eu vou deixar por isso mesmo, ou se eu vou enterrar ali aquele meu talento, né? Então, não tem necessidade desse comportamento de autocomiseração. E, por fim, perceber que do nosso lado sempre tem alguém precisando de nós. Quando nós colocamos os nossos olhos à disposição para enxergar o outro, nós estamos com a nossa consciência completamente já equilibrada conforme o nosso nível de evolução e, consequentemente, eu já consigo ter uma vida tranquila, viver em paz. Esse viver em paz, ele é algo que vem de dentro para fora e não o contrário. Quando eu verdadeiramente tenho a consciência tranquila, o mundo lá fora pode estar um verdadeiro caos, mas eu comigo mesmo, eu emano, né? Eu reflito aí uma tranquilidade que tem condição de acalmar aqueles que estão ao meu entorno, à minha volta. Não é à toa que o Chico Xavier auxiliou as pessoas em vida e auxiliou também até na hora do seu desencarne. Quando lá num dos livros do Dr. Inácio Ferreira, ele fala que com o desencarne do Chico, foi construído um verdadeiro túnel, né, uma verdadeira ponte iluminada, e ele foi passando por aquela estrada iluminada, e todos aqueles que estavam naquela região de sofrimento, que tiveram condição de ver aquela iluminação, eles se arrependeram imediatamente e conseguiram identificar aqueles que estavam ali para auxiliar, para promover os seus respectivos resgates. Olha que bonito isso, né? Porque já era uma pessoa que emanava tranquilidade, emanava amor, emanava paz, né? O mundo lá fora podia estar um verdadeiro caos, mas ele era uma pessoa tranquila. Que nós possamos trabalhar para ter essa tranquilidade de dentro para fora, né, meus irmãos? Então, eu agradeço, tá, pela oportunidade que me foi concedida e desejo, sinceramente, né, que nós possamos nos esforçar cada dia mais para a gente trabalhar na nossa elevação. Porque Jesus, eu falo isso sempre, né? Jesus, ele não espera que nós sejamos perfeitos, ele não espera que nós estejamos com todas as nossas questões resolvidas para a gente ser trabalhador da sua seara. Não, até porque se ele fosse esperar isso, ele ia ter pouquíssimos trabalhadores. Ele conta com a nossa ajuda na condição em que nós já estamos. Com a condição, com as potencialidades e com as oportunidades ainda de melhoria que eu tenho, é com essas mesmo que ele conta para conosco, né? Para a gente ser aí verdadeiros auxiliares na sua seara. Muito obrigada a todos vocês que estavam aí presentes, que deram as curtidas, os comentários e que nós possamos ceder cada vez mais espaço no nosso coração para Jesus fazer dele a sua moradia, né? Muito obrigada, meus irmãos, que nós tenhamos todos aí uma excelente semana, tá? Obrigada e tchauzinho.